é, a partir do capítulo 7 de Daniel, a gente vai ver o que vai acontecer no futuro. Tem bastante coisa na apostila, né? Então, assim, eu nem terminei a apostila. Eu fiz ela, mas eu sempre isso que está em vermelho é porque eu sempre deixei, não, acho que tem uma coisinha a mais para colocar, uma coisinha a mais para colocar, uma coisinha a mais para colocar. Quando a gente está estudando, às vezes eu lembro de um texto de outro, e aí você pode depois, né, ir acrescentando aí, né, aumentando naquilo que você já tem, aí você pode dar uma lida nela, porque é importante assim você tá vendo e qualquer dúvida que você tiver, vai postando lá, no grupo mesmo e tudo, e a gente vai falando, tá bom? Ó, Daniel capítulo 7 verso primeiro, primeira visão de Daniel. No primeiro ano de Belsazar, o neto, né, de Nabucodonosor, filho de Nabonido, foi 14 anos antes é, da invasão dos Medo-Persas, de Dario. E aí, rei da Babilônia. Teve Daniel um sonho. É, nesse caso aqui, não foi é, Daniel teve o sonho, mas ele já estava praticamente aí 70 e poucos anos. Aí ele pede para alguém escrever para ele. Isso era muito comum. Jeremias 36, é a sua Bíblia lá, Jeremias 36, verso 4. Jeremias capítulo 36, verso 4, diz assim: Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Neras, escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias todas as palavras que o Senhor, lhe havia revelado. Né? Ah, o, o verso 32 também, do mesmo capítulo de Jeremias 36, tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro de Joaquim, rei de Judá. Queimaram no fogo e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, foi escrito por João Marcos, que a gente falou, né? Pedro ditava, João Marcos escrevia. Né? João Marcos é aquele menino que, quando Jesus desceu do Monte das Oliveiras, estava enrolado no lençol. Depois aparece ele de novo, né, com Paulo, fugindo. Paulo depois não quer mais ele junto com ele, até tem uma discussão com Barnabé. Depois, em Tiago, ele fala que João Paulo era importante no ministério, pede para chamar ele de novo, né, João Marcos. Então, é só para a gente entender que isso era um costume entre os profetas, entre os evangelistas. A pessoa chegava numa certa idade porque tinha que escrever com a pena no rolo, e às vezes estava tremendo ou não estava bem, então pedia. Aí ele começa assim: teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Então, quem estava escrevendo aqui, ele vai fazer aí um relato daquilo que Daniel falou. A gente falou um pouquinho sobre sonho e hoje vamos falar um pouquinho mais. Pega a sua Bíblia em Gênesis 31, né? O sonho, ele, quando vem de Deus, você vai saber quando que é de Deus, quando não é. Né? Ah, Deus sempre fala com os seus filhos através do sonho. Em Gênesis 31, 11, ele vai falar na vida de Labão aí, ó. E um anjo de Deus me disse em sonho, né? Então, Labão, Jacó estava saindo da casa de Labão, e aí os filhos e Labão foram atrás de Jacó. E durante esse caminho, antes de chegar em Jacó, Labão dormiu. E aí um anjo apareceu a ele e aí falou para ele: Olha,
não, né? Então, e ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que colocaram o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Né? Esse é o anjo falando com Jacó. Então, depois a gente vai falar de Labão, que também teve o mesmo sonho parecido. Então, Jacó estava deitado e Deus apareceu para ele num sonho e disse: Ó, sai dessa região, né? E alertou ele lá, né, do que haveria para o futuro. No verso 32, não vive aquele com quem achar ainda, né? Verso 32, aparece lá, né? Até coloquei aqui o verso 24. De noite, ainda de Gênesis 31, verso 24. De noite, porém, veio Deus a Labão, Arameu, em sonhos, e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó, bem nem mal. Então, assim, Deus visitou Jacó em sonho, mandou ele sair. Deus visitou Labão em sonho, mandou ele não levantar a mão contra Jacó, nem falar nem bem nem mal. É uma advertência de Deus aí, uma direção para que Jacó pudesse tomar o rumo, né? E uma advertência para Labão. Em Números 12, né? Números mais na frente, mais para trás, número 12 aí, a partir do verso 12, a partir do verso 1, 6, então, Números 12, 6, é, 6, ele vai dizer assim, ó: então diz: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há um profeta, eu, Senhor, em visão a ele falo, conhecer ou falo com ele em sonhos. Então, esse texto a gente já falou, Deus sempre vai despertar e você vai saber quando é um sonho de Deus, quando é um sonho que não tem significado nenhum, né? Você já acorda, aquilo fica na sua mente, você grava aquele sonho e é um momento de orar, pedir discernimento para Deus e pedir orientação de Deus. Ainda em 1 Reis, né, e a gente sabe que Deus vai falar através de sonhos. 1 Reis, capítulo 3, né, o verso 5, 1 Reis 3, 5, vai dizer assim, né? Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Né? Deus vai aparecer 3 vezes para Salomão. Né? Depois você pode ler isso aí. Né? A primeira vez e a segunda vez foi uma coisa boa. Deus aparece para Salomão e pergunta o que ele quer. Salomão, em sonho, vai pedir sabedoria e Deus vai dar para ele. Né? Foi bem tremendo essa parte da história na vida de Salomão. Infelizmente, a terceira vez, Deus apareceu para ele para repreender ele, porque ele tinha se desviado do caminho do Senhor. Né? Mas Deus aparece aí para orientar, para alertar, para advertir. Em Jó, capítulo 33 de Jó, Jó 33, o verso 15, ele vai dizer assim, ó: em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, quando adormece na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Né? Também no seu leito é castigado com dores,
com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão e a sua alma comida e apetecível, né? Sua carne que via agora desaparece, e seus ossos que não se viam agora descobre, né? A, o nosso leito, a nossa cama é muito importante, porque é aquilo que vai trazer paz ou vai trazer angústia, né? Ficar preocupado com o dia de amanhã não vai resolver muito, né? Então, Deus, esse texto de Jó eu gosto muito porque Deus fala assim, né? De dois modos. E é importante, né? O sonho em visão. E cabe a gente atentar para os sonhos. É um alerta, Deus vai alertando, e às vezes a gente não percebe. Mateus 1:20, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 20, ele vai falar sobre também o sonho, e aqui no Novo Testamento também tem bastante. Enquanto ponderava aí o nascimento de Jesus, essas coisas que lhe apareceu em sonho, um anjo do Senhor dizendo, José, falando sobre José, porque a gente olha a palavra de Deus e vê muito simplicidade, né? José, Maria era uma moça aproximadamente seus 14, 16 anos. E aí ela aparece para José, fala, José, estou grávida, mas ele nunca teve intimidade com ela. Para ele acreditar que era de Deus, ele pensava em fugir. Aí Deus apareceu ele em sonho e falou, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Realmente precisava alguma coisa sobrenatural para ele entender que o que Maria tinha no ventre era de Deus, né? Não era um pecado. Ainda em Mateus 2, verso 12, sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltar à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Quando os reis vieram da Babilônia, da região, e aí uma coisa interessante, depois a gente vai ver isso, porque, olha só, tinha 3 sábios que vieram da Babilônia, né? Pessoas de muita posse, vieram dessa região adorar Jesus. Como é que eles aprenderam isso? Com certeza foram discípulos de Daniel. E Daniel falou, depois a gente tem um cálculo da data exata, né? da, da vinda de Jesus. Não tinha como errar o cálculo. Então, eles calcularam, eles sabiam que Jesus deveria nascer por essa época, porque eles sabiam da entrada triunfal de Jesus. E como eles eram matemáticos, eles calcularam e aí viram uma estrela nova, porque eles eram, né, astrônomos, e viram uma estrela e seguiram essa estrela aí, que conduziu até Jesus. Herodes fala, ó, quando vocês encontrarem Jesus, porque Herodes não sabia onde tinha nascido, me avisa que eu vou adorar. Mentira, né? Ele queria matar Jesus, tanto é que depois mandou matar as crianças até 3 anos. Mas aí eles, em sonho, foram advertidos para não voltar pelo mesmo caminho. Ainda em Mateus 27, vamos aproveitar que já estamos no Evangelho de Mateus, Mateus 27, 19, o verso 19 diz assim, e eles fizeram como Jesus lhe ordenara, Mateus 27, verso 19. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas, mulher de Pilatos, aqui está o julgamento de Jesus, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Então a mulher de Pilatos, naquela noite, teve um sonho, e aí ela não descreve que sonho, mas ela ficou muito angustiada com isso. E falou para Pilatos, Pilatos, olha, sai dessa aí, porque isso não é bom, né? Pilatos ouviu a esposa e tentou de todo jeito livrar Jesus.
né? E aí conta várias histórias a respeito de Pilatos. Mas ele tentou. Voltando a Daniel, capítulo 7, vamos ver a visão agora, o verso 2. Então, essa parte aí do sonho. Então, quando você tiver um sonho, você pede discernimento para Deus orientar, para você saber o que Deus quer. Na maioria das vezes, você vai entender de cara o que Deus quer. Vamos lá, verso 2. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão, falando do sonho de noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam um grande mar. Duas coisas importantes aí. Daniel vai ter um sonho e ele viu os quatro ventos aí, que nada mais são do que a direção da Terra, né? Norte, sul, leste e oeste. Os ventos aí agitavam o mar. Toda vez que... vamos ver os ventos aí. Primeiro Crônicas, pega a sua Bíblia aí, ó. Primeiro Crônicas, capítulo 9, verso 24. Primeiro Crônicas 9, 24. Os porteiros estavam os quatro ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte. Né? Aqui estava falando sobre a construção de Jerusalém. Né? E aí ele vai falar sobre os porteiros que deveriam guardar a entrada. E ele fala, os porteiros estavam os quatro ventos, né? No oriente, no ocidente, né? No norte e no sul, aí boreal e setentrional. Então, todo mundo devia, quando falava o quatro ventos, as quatro direções. Isaías também vai falar sobre isso, Isaías capítulo 11, verso 12, verso 2, Isaías 11, verso 2, ele vai falar assim, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito do conselho e da fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor, né? Deleitar-se-á, né? Isso aí falando sobre o futuro, né? Ou o reinado aí de Jessé sobre Davi, através de Davi, e depois de Jesus. Deleitar-se-á o temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade, favor dos mansos da terra. E aqui na terra, Isaías vai usar esse mesmo termo dos quatro ventos ali. E ferirá a terra com vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então, aqui já vai falando sobre o governo de Cristo, sobre toda a terra. Jeremias também, 49, verso 36, Jeremias 49, 36, o profeta vai dizer no verso 36, trarei sobre Elão os quatro ventos, dos quatro ângulos do céu, e o espalharei na direção de todos esses ventos, e não haverá país onde não venham os fugitivos de Elão. Né? A profecia aí de Jeremias contra a região de Elão. Sempre tem, assim, falando de quatro ventos aí, essa questão de plenitude. Zacarias, os profetas menores, Zacarias capítulo 2, verso 6, ele vai dizer assim, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque espalharei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Então, sempre quando você lê da Bíblia, a palavra de Deus está dizendo que esse é uma totalidade de Deus. Toda a terra, todo olho verá a volta do Senhor Jesus. Então, sempre quando tem os quatro ventos, está dizendo que é a mão do Senhor em todas as direções da terra. E aí ele fala sobre agitar o grande mar.
E nós vamos ver depois em Apocalipse, quando estiver estudando Apocalipse, a besta que surge da terra e a besta que surge do mar. Sempre quando fala de mar, está falando de nós, os gentios. Quando fala da terra, está falando do povo judeu. Né? Então, existe uma besta que vai levantar da terra e uma besta que vai levantar do mar. A besta que levanta do mar vai ser o anticristo, e aí é alguém que vai levantar no meio de nós. Pode ser do Brasil, dos Estados Unidos, da França. Depois a gente tem umas ideias aí, quando tiver em Apocalipse a gente fala. E a besta que surge, né, o falso profeta que surge da terra, é um judeu. Então, assim, esse falso profeta, ele vai ser alguém que tem respeito pelo mundo, no mundo inteiro, né? Que as pessoas idolatram essa pessoa e depois em Apocalipse a gente vai entender melhor quem é esse falso profeta, mas ele vai ter que ser judeu. Então, quando você vê um sacerdócio, muitas vezes a gente pensa no Papa, né? Se um Papa for judeu, a chance de ser um falso profeta é gigante, né? Então, quer dizer que o fim está na porta já, né? Agora o Papa está para falecer e aí já estão almejando um próximo quem vai ser. Então eu sempre fico assim, eu falo, enquanto um não for judeu, está tranquilo. A hora que se levantar um judeu, Papa, aí a chance de ser o falso profeta é gigantesca. A gente só não pode afirmar com certeza porque não somos deuses e aí é só, né, especulação. Mas Apocalipse 13:1, vamos lá então, Apocalipse 13:1. A partir daqui, a gente vai ver uns relâmpagos, assim, umas passadas aí em Apocalipse, porque grande parte da visão, o que a gente vai entender? Daniel, ele vai ter 70 semanas e a gente vai falar sobre elas. Apocalipse é a última semana de Daniel. Os últimos 7 anos da semana de Daniel, das 70 semanas de Daniel, é o livro de Apocalipse. Então, Daniel vai ver aí, né, 63 anos, e aí tem um intervalo que é onde está a igreja, e aí falta uma semana para ser completada, que é os 7 anos de Apocalipse. Mas depois a gente vai ver isso aí. Apocalipse 13:1, ele diz assim, ó, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. E a gente vai ver isso aí. Lembra dos 10 dedos lá? 10 chifres, 10 poderes e 7 cabeças. Desses 10, 7 que mandam. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes e blasfêmias. Então, do mar aí, do povo gentil, vai levantar aí 10 países aí, 10 reinos, 10 poderes que vão ditar o mundo. A gente tem aí, hoje, uma mudança na geopolítica aí, né? E aí a gente vai entender por que isso está acontecendo também, né? Esses reinos que se levantam, né? Antigamente tinha o G10, que era mais fácil de saber quem eram os poderes. Hoje o G10 já não funciona mais, né? Tem a Rússia e a China aí entrando aí na geopolítica do mundo, a Rússia novamente, né? E a China e a Índia entrando agora no cenário aí, né? Então, você tem aí o urso, você tem o dragão e você tem o elefante, né? Entrando aí, depois a gente vai ver essa simbologia também. Apocalipse capítulo 21, o verso 1, ele vai dizer, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Duas coisas importantes aqui. Ou de forma literal, o mar não vai existir, que eu acho que não é esse lado, alguns acreditam que o mar não vai existir mais no planeta, mas eu acredito que os gentios, né, é nesse sentido, não vai existir mais porque agora não tem mais nem judeu e nem gentio. Todo mundo agora é cristão, é lógico. Agora é uma nova terra, um novo céu e um novo mundo.
não tem mais necessidade de mar, não tem mais o gentil. Voltando lá para Daniel, verso 3 agora, vamos ver a visão dele aí. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Olha só. Então, tem 4 reinos, 4 líderes que sobem do mar, ou seja, no meio dos gentios, que é a visão de Daniel, de Nabucodonosor, a respeito ali da estátua de cabeça de ouro, tronco de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, pés de barro e ferro, né? Que há uma resistência aí. Nós estamos uns 10 dedos hoje da visão de Nabucodonosor, né? Daniel 2, o verso 7 e o 17, vai falar sobre isso aí, sobre essa estátua, né? Apocalipse 13, 1, vamos lá para Apocalipse 13, 1, voltando aí, né? Ele vai falar a respeito dessa visão aí. Apocalipse, capítulo 13, verso 1. Né? E vi emergir do mar a besta que tinha 10 chifres, que a gente acabou de ler aí. Né? Então, assim como levantou 4 reinos dos gentios, na nossa época, está se levantando 10 reinos aí sobre o mar. São todos gentios. Nenhum desses aqui, com exceção da besta que surge da terra, que são os judeus, que é o falso profeta, os outros 10 vai ser reinos gentílicos, ou seja, que não é de Israel. Falou de terra, é o povo judeu. Falou de mar, somos nós, todo o planeta aí. Então, eu tenho ali na visão de Nabucodonosor, né, os 4 reis que aparecem. O primeiro rei, Nabucodonosor, cabeça de ouro. O segundo rei, Ciro, dos persas. Depois vem Alexandre, o Grande, da Grécia, e Júlio César, do Império Romano. Esses aí foram os que se levantaram, aí, os 4 aí. Quando chega no verso 4, o primeiro aí, dá para chegar aqui hoje, o primeiro era como leão, e tinha, então, leão, realeza aí, né? E tinha as asas de águia. As asas quer dizer aí algo alado, a grandeza, glória, e também, né, essa questão de ser mais rápido. Né? Mas geralmente quando aparece asas quer falar da glória, da grandeza daquele animal, que era Nabucodonosor, representado aqui, o Império Babilônico. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas. E aí a gente vai lembrar, né? Foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Lembra quando Nabucodonosor ficou 7 anos, né, como animal, a glória dele foi arrancada dele, e ele andou lá correndo igual um louco durante 7 anos, igual um louco não, louco, né, andando aí pelo jardim da Babilônia. Né? Então, nesse período aí, né, lá em Daniel 2:32, vai falar sobre a cabeça de ouro. O último texto aí para a gente ler hoje, Jeremias 4. Vamos para Jeremias 4 aí. Né? Jeremias capítulo 4, verso 7 e o verso 13. Jeremias 4, 7, ele vai dizer assim: já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações. Ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer a tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Então, Jeremias vai falar com o povo de Israel, vai falar, olha, Deus já levantou o leão, que vai destruir todo o reino de Israel. E aí, o verso 13, ainda de Jeremias, eis aí, sobe um destruidor como nuvens, e os seus carros como tempestade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. Aqui já era uma profecia contra o povo de Israel. Então, esse é o primeiro animal
que apareceu na mente de Daniel, né? Que era o Império Babilônico, aí o leão era Nabucodonosor. Amém? Pai, quero agradecer por essa manhã, que Teu Espírito Santo nos abençoe de uma maneira sobrenatural e possamos vivenciar nada do que menos que tudo que o Senhor tem para nós nesse dia. No nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe aí. Bom dia aí.